Bem, pessoal, boa noite a todos. Como vocês sabem, devido às fortes chuvas, entre outras demandas, a gente acabou não tendo a nossa aula presencial hoje. Então, eu vou deixar aqui essa atividade assíncrona. A gente não pode ter atividade síncrona por meio remoto, mas a gente pode ter uma atividade assíncrona, que é um vídeo gravado, explicando parte do conteúdo, para que a gente possa avançar, levando em consideração que semana passada eu estive doente, levando em consideração tantos outros fatores, é essencial que a gente possa iniciar o conteúdo novo, levando também em consideração ainda que nós temos essas 3 semanas de aula para que a gente venha ter o nosso segundo NAP. Então a gente vai se preparando, vai preparando esse conteúdo para a gente finalizar o nosso segundo NAP. Tá? Vocês já viram, as notas já constam no CIGAR. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. O Riquelme tem meu número, se você quiser falar alguma coisa mais particular, pode ser via CIGAR, via e-mail, telefone, aquilo que você achar melhor, tá bom, pessoal? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós estaremos tratando sobre a demonstração do fluxo de caixa, DFC, que está categorizada, que está ali descrita lá no CPC 03, na sua segunda revisão. Vocês lembram que é um CPC, é um Comitê de Pronunciamento Contábil. A NBCTG, que é a Norma Brasileira de Contabilidade de número 3, também está trazendo conteúdo sobre a demonstração de fluxo de caixa. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar. Bem, pessoal, para a gente dar início, a gente vai fazer uma breve introdução desse assunto que a gente já falou anteriormente. A gente tem falado desde a nossa primeira aula sobre isso. Então, é de fato importante a gente tratar sobre esse assunto, sobre essas considerações. E para fazer essa breve introdução, para a gente entrar na demonstração de fluxo de caixa, a gente tem que lembrar um marco aqui um marco na contabilidade nacional que a gente tem a partir da Lei 11.638 de 2007, que é a lei que altera a Lei das Sociedades Anônimas, que é a 6.404 de 76, né? E a 11.638 de 2007, ela traz algumas mudanças para a Lei das Sociedades Anônimas, principalmente para que se pudesse construir, para que se pudesse ter, podemos assim dizer, a maior convergência, construir essa convergência entre as normas nacionais e as normas internacionais de contabilidade. E aí foram diversas alterações, a adoção do padrão internacional, do IFRS, entre outras alterações que foram trazidas para a nossa contabilidade nacional. E aí, a partir dessas alterações, a gente demonstra aqui essas cinco principais demonstrações contábeis e financeiras que são obrigatórias para as empresas, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e as suas respectivas atualizações. A gente tem um balanço patrimonial, que vocês já muito bem trabalharam. A gente tem a demonstração do resultado do exercício, que vocês muito bem trabalharam. Essas duas demonstrações a gente trabalhou com muito afinco no nosso primeiro NAP, né? Vocês fizeram a nossa prova, a maioria teve uma nota bem acima da média, então vocês conseguiram captar algumas coisas sobre as demonstrações. Infelizmente, teve os colegas que ainda não estão podendo, não estão assimilando tão bem. A gente vai ter oportunidade para voltar, para trazer novamente a demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial, para a gente agregar essa informação, né? A gente tem também a DLPA ou a DMPL, tá? A DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, ela tem, você escolhe, você tem a alternativa de trazer, se você vai elaborar uma DLPA ou uma DMPL. A gente tem a demonstração do fluxo de caixa, que é a demonstração que a gente está trabalhando hoje na aula, e ela substitui a antiga DOAR, né, que é a demonstração da origem e aplicação de recursos, e a gente tem a demonstração do valor adicionado, DVA,
que é obrigatória apenas para empresas de capital aberto, sociedades anônimas de capital aberto. Ah, professor, uma sociedade anônima de capital fechada, a outra pessoa, ele pode apresentar? Pode sim apresentar a demonstração. A demonstração do valor adicionado, tá? Mas ela não é obrigada, tá bom, pessoal? Então a gente vai seguindo. Então, pessoal, para a gente prosseguir, uma reflexão que a gente precisa fazer. Qual é a relação entre lucro e caixa? O que é o caixa? É o dinheiro disponível. Lucro é sinônimo de caixa? O que é um lucro? O que é um equivalente de caixa? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu estou fazendo com alguns alunos. Eu peço para vocês responderem, tá? Respondam ela para a gente participar dessa pesquisa. E ela é bem interessante, é bem rapidinha, só para ver qual é o entendimento que vocês têm sobre essa relação entre lucro e caixa. Será que o lucro é o valor total de vendas? Será que o lucro é um valor que eu deduzo depois? É quanto eu ganhei? É quanto a minha empresa ganhou? E o caixa? O que é o caixa? É só dinheiro físico? Será que é o dinheiro que está no banco? Então, para a gente refletir sobre a tua própria percepção. Como é que você está percebendo essa relação entre lucro e caixa, tá bom? Então, peço para vocês responderem essa atividade em 10, 20 minutos no máximo. Vai tomar de tempo seu e você vai estar contribuindo bastante para a gente aprimorar a forma como a gente está trazendo conhecimento para vocês, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham respondido a pesquisa anterior, né, antes de ler essas definições aqui, mas eu trouxe umas pequenas definições. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham lido o material anterior, né, tenham feito a pesquisa anterior antes de passar para essa parte da aula, mas a gente entender essa relação entre lucro e caixa, tá? O lucro ele é um indicador de eficácia operacional e da rentabilidade da empresa, né? Ele é utilizado por investidores, credores e gestores para avaliar justamente o desempenho da empresa. Aquilo que a gente vê, o EBITDA, por exemplo, que é o lucro antes da depreciação, dos juros e dos tributos sobre o lucro, ele é um lucro muito importante para a gente compreender a capacidade da empresa fazer dinheiro. Então, o lucro, em outras palavras, ele é um indicador econômico. Ele vai trazer ali aquele retorno, vai trazer quanto é que você auferiu de ganho, né, em um período, em determinado período, tirando, obviamente, as tuas despesas, os teus custos, as tuas despesas e possíveis perdas que você tenha tido no processo. Enquanto um caixa ele é um indicador de liquidez, a gente já falou isso em sala de aula, né, gente? O lucro ele vai demonstrar a rentabilidade que você teve tirando os teus custos, perdas e despesas. E o caixa ele vai ser a liquidez. Então a gente paga a conta com liquidez, é com caixa. Então, muito importante eu ter o lucro, é muito importante que eu tenha essa relação de lucro na minha empresa. É essencial que a minha empresa lucre, ela precisa ter lucro. Sem lucro, ela não vai chegar, ela não vai conseguir avançar. Mas a gente paga a conta com caixa, então é isso que a gente tem que entender. A gente precisa pagar a conta com caixa, a gente precisa, para pagar nossas despesas, a gente paga com caixa, não é com lucro, enfim. A conta de energia da nossa casa, da empresa, a internet, os fornecedores, a gente paga com caixa. Então, é muito possível, sim, que você tenha lucro e não tenha caixa, justamente porque a gente não vende apenas à vista, né? Então, a gente tem as vendas a prazo. E essas vendas a prazo, elas são pagas em um determinado período, sem contar ali a nossa perdas estimadas com crédito de liquidez duvidosa, que são aquelas pessoas que não vão nos pagar. Então, a gente precisa entender essa relação entre lucro e caixa para a gente entender o resultado financeiro da empresa, resultado econômico e financeiro. Então, a gente tem o propósito e o uso, que a gente discorre aqui. Na contabilidade, a gente sabe o que é o lucro a partir
da demonstração do resultado do exercício. A gente pega ela, a gente vai saber quanto é nossas deduções, quantos são nossas deduções, quantos são nossos custos, quantos são nossas perdas, nossas despesas. E aí a gente vai ter um valor que vai representar esse lucro. E o caixa ele vai ser representado pela conta disponível, que é o caixa, que é o banco, que são os equivalentes de caixa, aquele que pode se transformar em caixa a curtíssimo tempo. E a importância dos dois, eu não consigo dizer para vocês claramente a curto prazo. A gente sabe que o mais importante seria o caixa, né? Se eu for dizer a curto prazo, porque eu preciso, o caixa vai ter aquilo que a gente chama de capital de giro, que é o dinheiro mínimo que eu preciso ter para pagar minhas dívidas de curto prazo. Então, eu preciso ter um dinheiro mínimo para virar o mês, para virar o semestre, para virar o trimestre, o ano. E esse valor que esse dinheiro mínimo, a gente chama de capital de giro, que é o dinheiro mínimo que eu preciso ter para fazer a minha empresa girar, para pagar minhas dívidas e não ficar devendo ninguém a curto prazo. E isso é muito importante na nossa compreensão. Então, e claramente, eu não posso ter caixa e não ter lucro. Se eu tiver só caixa, caixa, caixa e não tiver lucro, significa que eu estou girando, girando, girando dinheiro que não é meu e eu não estou ficando com nada desse dinheiro. Então, toda essa compreensão, toda essa ação, todo esse entendimento é necessário para a gente prosseguir, para a gente entender essa relação entre lucro e caixa. Dito isso, pessoal, feito toda essa introdução, feito todo esse processo, a gente chega então à aula de hoje, que é o momento que a gente vai falar sobre a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa, ela é uma demonstração que ela objetiva construir o caminho que o teu caixa, que os teus disponíveis, que o teu equivalente de caixa fizeram durante o ciclo operacional, durante a atividade operacional da empresa. Qual o caminho? Aonde é que o que injetou dinheiro na minha empresa? O que tirou dinheiro da minha empresa? Quando eu estou falando de caixa, estou falando de dinheiro, de liquidez, como a gente falou anteriormente, tá? Não estou falando de lucro, não estou falando de ganho em si apenas, eu estou falando de liquidez, eu estou falando da parte financeira, da rentabilidade, não da rentabilidade, perdão, estou falando desse fluxo financeiro de entrada e saída de dinheiro. Então, a demonstração do fluxo de caixa objetiva, não transformar, mas apresentar essa relação entre o que entrou e o que saiu, o que tirou dinheiro da empresa, aonde esse dinheiro for aplicado, né? O que injetou dinheiro na empresa. Então, muitas vezes não é atividade comercial, às vezes o empréstimo, você tomou um empréstimo, isso é um passivo, mas esse empréstimo ele vai trazer um retorno financeiro porque ele está injetando dinheiro na tua empresa. Então, às vezes esse empréstimo, às vezes um financiamento, às vezes um novo sócio que entra na sociedade, tudo isso está injetando dinheiro na empresa. E a saída de dinheiro, você está comprando estoque, você está comprando imobilizado, você está fazendo investimento, você está comprando intangível, você está gastando dinheiro para isso, você está investindo esse dinheiro muitas vezes para isso. E isso representa a saída. E até mesmo quando, por exemplo, você tem um cliente, uma conta cliente que é de 1 milhão e ela duplica, vai para 2 milhões, ou ela apenas aumenta um pouco, esse aumento desses clientes vai representar como se fosse uma perda de caixa. Por quê? Porque é um dinheiro que você tinha para receber hoje e você vai receber só no próximo ciclo, daqui a 2, 3 meses, enfim, dependendo do tipo de contrato que você faça com o teu cliente. Então, o objetivo da demonstração de fluxo de caixa é fornecer informações financeiras relevantes de curto prazo, avaliação da capacidade da empresa gerar futuros fluxos líquidos positivos de caixa, liquidez, solvência, flexibilidade financeira da empresa, os efeitos das transações de investimento e financiamento sobre a posição financeira da empresa. Então, basicamente, esses são os objetivos atrelados à demonstração de fluxo de caixa.
Bem, pessoal, voltando aqui, esse slide ele está demonstrando a relação entre um determinado fluxo, que é correspondente ao ano 1, que a gente tem a DRE, a gente tem o DMPL, a gente tem o DFC do ano 1, e a relação entre o balanço patrimonial do ano 0 com o balanço patrimonial do ano 1. Então, o balanço patrimonial do ano 0, ele vai, do ano 0 até o ano 1, vai acontecer todo um fluxo, toda movimentação, que ali você vai tirar a mutação do patrimônio líquido, como o patrimônio líquido dessa empresa mutou. E aí, quando a gente fala em mutação, a gente está falando de aumento, diminuição, conforme essa relação, conforme ela pode ser expressa, tá? Então, de fato, é mutação. E aí o DFC, como o fluxo de caixa do ano 0 para o ano 1, como ele foi, como ele se desenvolveu, como é que ele aumentou, como é que ele diminuiu, o que que levou esse fluxo de caixa a aumentar, o que que levou esse fluxo de caixa a diminuir e todas as questões envoltas nesse processo, tá? Então, a gente vai ter essa relação para que a gente possa executar aquela característica qualitativa de melhoria que é muito importante para a contabilidade. Vamos lembrar, caiu na prova, as características qualitativas da informação financeira e contábil fundamentais são a relevância e a representação fidedigna, as de melhoria, comparabilidade, que é a característica que a gente quer ver aqui. Então, se eu tenho um ano 0 e um ano 1, e esse fluxo ocorre nesse período, eu vou poder executar comparabilidade. Como é que eu vou comparar o meu fluxo de caixa? O que está envolvido nesse fluxo de caixa? O que aconteceu durante este ano que trouxe essa alteração, que trouxe esse aumento, essa diminuição de caixa? Então, eu vou entender isso através da comparabilidade. Aí também as outras características qualitativas de melhoria são a verificabilidade, a compreensibilidade, e a tempestividade. Então, elas todas atreladas. Olha como é interessante a gente entender esse processo, né, gente? Com uma característica, ela vem, ela aumenta, ela vai contribuir para a informação contábil. A gente pensa, isso é apenas texto. Não é. Então, como as características qualitativas da informação contábil são importantes para que a gente venha entender a contabilidade, para a gente venha entender as demonstrações financeiras e contábeis, gente. Se a gente não entender o porquê elas são relevantes, o porquê elas precisam ser fidedignas, o porquê elas precisam ser comparáveis, verificáveis, porque elas precisam ser compreensíveis, para que elas sejam tempestivas, a gente não vai entender o relatório contábil de fato. Então, pessoal, prosseguindo, a gente sabe que a DFC, ela surge, a demonstração do fluxo de caixa surge como obrigatória em diversos países. A partir da década de 80, ela já surge para substituir a DOA, como eu falei para vocês. Ela poderia ser utilizada para substituir a DOA, mas aí, até então a demonstração obrigatória era a demonstração de origem e aplicação de recursos, a DOA, assim como é o caso da DMPA com a DMPL, que a gente viu anteriormente, que a DMPL é a demonstração mais completa, que apresenta muito melhor essa mutação do patrimônio líquido, enquanto a DLPA, por sua vez, apresenta somente a variação do lucro, do prejuízo acumulado, enfim. E aí, no Brasil, a partir da Lei 11.636 de 2007, ela surge como obrigatória. A DFC surge como obrigatória e ela diz, não, a partir de hoje não existe mais DOA, a partir de hoje a DFC é obrigatória para as sociedades anônimas. Hoje, na contabilidade pública, inclusive, ela é obrigatória, tá, gente? Então, é uma demonstração obrigatória, não apenas na contabilidade societária, não apenas na contabilidade das sociedades anônimas, mas também para as instituições públicas. Então, pessoal, prosseguindo aqui, né, quando a gente vai falar sobre as normas de elaboração e divulgação, aqui no Brasil a gente tem o CPC 03, que é baseado na IES 7, que é a norma internacional de contabilidade, IES 7.
Lá nos Estados Unidos, a gente tem esse FAS número 95, que é emitido pelo FASB, que é outro modelo contábil, a gente já estudou sobre isso, que o modelo contábil norte-americano não é o mesmo nosso, não é o mesmo emitido pela Inglaterra, pelos países europeus, asiáticos, daqui das Américas, que usam o modelo internacional de normas contábeis, também no continente africano, mas eles são convergidos, então eles têm uma certa similaridade, até porque eles assinaram um termo de acordo para que as normas do FASB e o IASB tivessem uma certa semelhança. Entende? Então, o CPC 03, que é baseado na IES 7, lá das normas internacionais de contabilidade, ele gera então a NBCTG 03, que é a norma brasileira de contabilidade 03, que vai trazer as diretrizes para elaboração e divulgação da demonstração de fluxo de caixa, tá bom? Então, pessoal, conforme a definição lá no CPC 03, a gente perguntou logo no início da nossa aula, né, o que é um equivalente de caixa. E aí a definição diz que são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa que estão sujeitos a um significante risco de mudança de valor. Então, basicamente, o que o conceito traz é que o caixa é o dinheiro físico, equivalente de caixa, dinheiro em conta bancária, aplicações financeiras de curto prazo, entre outras aplicações que tenham essas características, que não tenham uma insignificante, que seja sujeita a uma insignificante mudança de valor e que possam ser conversíveis em dinheiro prontamente, ou seja, hoje amanhã já pode ser dinheiro, já é dinheiro, já pode ser convertido nesse valor para que se possa até mesmo sanar aquilo que eu falei para vocês a respeito do capital de giro, que possa sanar essas obrigações a curto prazo. Ainda na norma, a gente explica agora como é a estrutura da demonstração de fluxo de caixa. Né? Lembrando que lá no balanço patrimonial a gente tem um ativo que pode ser circulante ou não circulante. Lá no ativo circulante a gente tem as dimensões, né, o disponível, os clientes, o estoque, as despesas antecipadas, tudo mais no não circulante. A gente tem o realizado a longo prazo, a gente tem o investimento, a gente tem o mobilizado, tem o intangível, tem o passivo circulante, não circulante, tem o PL. A demonstração de fluxo de caixa ela é organizada por operações, ela tem por atividades, perdão. Ela tem as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Você vai construir ela dentro desse molde. O que está ali no circulante, seja ativo, seja passivo, vai ser uma atividade de operacional. O que está ali no não circulante, o que está no ativo não circulante, vai ser uma atividade muitas vezes de investimento, e o que está ali no passivo não circulante ou no PL vai ser uma atividade de financiamento. Então, basicamente assim. Lembrando que o DFC trabalha pelo princípio de caixa, não de competência. Então, ele vai demonstrar esse fluxo desse caixa, essa movimentação do caixa. Movimenta para cá. O que trouxe dinheiro lá no ativo circulante? Ou que gastou, demandou dinheiro lá no ativo circulante ou no passivo circulante, vai ser transferido para uma atividade operacional. Aquilo que está no ativo não circulante vai ser transferido para uma atividade de investimento. O que está no passivo não circulante ou no PL vai ser transferido como atividade de financiamento. Lembra lá? Isso vai bater muito com aquela lógica que a gente tem do débito e do crédito, que um é a origem e outro é a aplicação. Então, se você tem um veículo, esse veículo veio de algum lugar. Se você tem um prédio, esse prédio veio de algum lugar. Quando um sócio entra na empresa, provavelmente ele está injetando dinheiro, porque existem apenas duas fontes de financiamento que a gente conhece, né? O capital próprio ou o capital de terceiros. E aí, a partir dessa relação é que a gente vai entender como é que funciona a demonstração do fluxo de caixa. Então aqui, pessoal, a gente vai ver a distribuição, né, que eu falei anteriormente. Então, as atividades operacionais são atividades relacionadas com a produção, entrega de bens, relacionadas com transações que figuram na demonstração do resultado. O ativo circulante, o passivo circulante e a demonstração dos resultados.
O investimento vai falar, vai trazer essa relação sobre a imobilização do capital, como é que eu tenho imobilizado esse capital, esse dinheiro, como é que eu tenho usado meus recursos financeiros para imobilizar esse capital, tenho comprado ativos intangíveis, imobilizados, investimentos, etc. Como é que eu tenho utilizado essa estrutura, como é que eu tenho utilizado essa ferramenta para imobilizar esse capital financeiro. E o financiamento vai se relacionar com os credores que eu tenho e com aqueles que injetam dinheiro na minha empresa, sejam os credores ou investidores da entidade, o capital próprio ou o capital de terceiro, como a gente muito bem já conversou. Então, a gente monta uma demonstração de fluxo de caixa. Então, a aula de hoje, como ela está sendo gravada, como tem tantas e tantas coisas que precisam ser levadas em consideração na hora de fazer uma DFC, a gente vai nos concentrar na aula de hoje nessa construção de conceitos. Construção de conceitos, construção com base nessa teoria, na construção dos conceitos, na normatização, etc. Para que na aula que vem nós possamos, em sala, exercitar e construir essa demonstração. Perfeito? Bem, pessoal, como eu tinha falado para vocês anteriormente, o que vai impactar as atividades operacionais? A demonstração do resultado, o que sair da demonstração do resultado. Então, existem dois métodos de fazer DFC. Existe o método direto e o método indireto. No método direto, a gente começa pela receita de vendas e faz como se fosse a construção da demonstração dentro do DFC. Pelo método indireto, a gente já começa pelo lucro operacional. E aí também a gente vai buscar as relações que estão ali no ativo e no passivo circulante, nas atividades operacionais. Recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamento de salário. E aí, gente, é interessante a gente pensar nesse conceito. O DFC, ele está registrando a entrada e saída de caixa. Então, por exemplo, se você está recebendo dinheiro de clientes, no patrimônio, no balanço patrimonial, você vai baixar a conta cliente. Mas aqui você vai registrar esse recebimento como positivo. Se você está pagando fornecedores, significa que você está diminuindo uma obrigação, mas você está tirando dinheiro do caixa, então você vai registrar no déficit de forma negativa. Se a tua conta clientes aumentou, você vai trazer para o déficit de forma negativa, porque é um dinheiro que poderia entrar hoje, vai entrar só no próximo ciclo, no próximo mês, etc. Se o teu estoque aumentou, é porque você utilizou de algum recurso para aumentar. Você pagou, você aumentou e tudo mais. Assim também as obrigações. Se você aumenta uma obrigação, se você aumenta a conta fornecedores, aumenta a tua obrigação. Mas, consequentemente, é como se você estivesse deixando de pagar esse dinheiro hoje para pagar depois. Então, isso vai ser registrado como um aumento de caixa. Então, olha como essa relação é louca. Então, se eu estiver imobilizando, como aqui a movimentação que eu mostro para vocês, o que está no ativo não circulante vai para a conta de investimento. Se eu comprei um veículo, eu vou passar esse veículo para o déficit de forma negativa. Por quê? Porque ele está representando uma saída de caixa. Se eu estou imobilizando, se eu estou investindo, se eu estou comprando intangível, tudo isso eu preciso registrar de forma negativa. Se está aumentando o financiamento, que é uma obrigação a longo prazo, isso significa que está entrando dinheiro. Isso significa que esse registro precisa ser de forma positiva. A professora não está entendendo nada. Calma, gente. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso em sala de aula e lá a gente vai tirar nossas dúvidas, lá a gente vai poder contribuir com vocês. Isso aqui é meramente para a gente não perder esse tempo, para que a gente não venha perder esse conteúdo. Então, se você está entrando mais um sócio na empresa, você está acrescentando mais atividade de financiamento, esse capital que esse sócio está injetando, gerindo não, né? Injetando na empresa, é um capital que vai ajudar o financiamento das atividades da empresa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na construção do DFC. Tá bom, pessoal? Então,
É, basicamente, a relação entre as atividades do demonstração de fluxo de caixa é essa. Tem atividade operacional, tem atividade de investimento, tem atividade de financiamento. A gente vai aprender, eu vou mostrar a aula de hoje, a gente vai encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês apenas a estrutura das demonstrações, da demonstração, tá? O cálculo, a elaboração, todo o processo a gente vai ver na aula que vem. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem um modelo de uma demonstração. A gente tem o nome da empresa, o CNPJ, o período. Aí você vai colocar as atividades operacionais, atividade de investimento e de financiamento. A variação do caixa, lembrando que o DFC ele tem que ser o quê? Se você vai estar o ano 1, você tem um balanço patrimonial do ano 0, você tem um balanço patrimonial do ano 1. Então, como é que você vai fazer? A variação tem que ser o valor que oscilou entre o disponível do ano 0 com o ano 1. Vamos supor, no ano de 2022 eu tinha um caixa, os equivalentes de caixa lá de 5 mil. No ano de 2023 eu tive 10 mil. Então a variação foi 5. Então a variação que precisa ser apresentada no meu DFC é 5 mil. Porque eu vou ter o caixa do ano 1 que é 5 mais 5 e eu vou ter o caixa do ano 2 que vai ser 10. Então essa relação, como eu falei para vocês no início, é essa relação que vai ser apresentada, tá? Então a gente encerra por aqui hoje. Alguns pontos importantes eu já deixei para vocês. Eu já construí aqui junto com vocês. E eu espero que vocês venham para a próxima aula para a gente agilizar. A gente vai voltar para tirar umas dúvidas e tudo mais. Deixei essa atividade no cigarro para vocês, tá, gente? Façam ela, por favor. Façam essa atividade para que a gente possa progredir. A gente está com alguns dias aí, semana passada eu estive doente, essa semana a gente não teve por conta dessa forte chuva, então eu preciso avançar com vocês. Então eu quero convidar vocês a fazer essa atividade para a gente poder chegar na próxima aula, tá pronto para ver o que precisa para a gente finalizar. Lembrando que daqui a 3 semanas a gente já vai ter o nosso segundo mapa. Então vamos meter ficha, tá bom, pessoal? Então, forte abraço e aí qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.